Nacional, que isso já seria grave, vamos para o assunto em si. O assunto em si era, deputados federais estavam sendo, digamos, perseguidos, 12 deputados federais. Ele pergunta, é a PF que faz isso, né? É mais um motivo para a gente tirar o Valeixo. E aí, mais cedo, algumas pessoas falaram, aí ele vai querer interferir na PF. Nesse caso também do tweet, ele fala de interferência na Polícia Federal. Os casos de interferência da Polícia Federal que o ministro Moro tratou até o momento, e aí eu acho que a gente tem uma investigação em curso, solicitada pelo PGR, indicado pelo presidente, e que essa investigação está em curso e vai mostrar toda a verdade, mas antes que a investigação aconteça, eu tenho um ponto para fazer. Quando ele fala sobre interferência política, ele cita esse caso da Marielle, né, pedindo para que encontre os assassinos o mais rápido possível, porque, sinceramente, eu como deputado não aguento mais falar em Marielle, porque até eu já quero saber quem mandou matar Marielle, porque, assim, todos nós queremos, porque é um ser humano, mas a gente ouvir todo santo dia no Congresso a morte de uma mulher sendo utilizada publicamente, politicamente, é uma coisa infame. Aí depois ele fala que ele gostaria de saber quem mandou matar ele, né? Ele é o presidente da República. Se ele não puder, vamos supor que fosse eu ou fosse você, Dani, e tivesse levado uma facada, se você não puder perguntar para a Polícia Federal quem mandou te matar, né? Um cara que deu uma facada e foi preso e de repente chegou um jatinho com 4 advogados milionários. Por favor, quem é que mandou matar essa pessoa? Há um mandante. Celulares foram apreendidos. Por que essa investigação não anda? Aí eu queria citar um caso específico. Eu acho que a CNN, sendo a maior TV do mundo, vai entender, porque vocês têm uma experiência internacional muito grande. Quando houve o vazamento daquela questão do porteiro do presidente Bolsonaro, e que ele estava numa sessão em Brasília, disseram que era a voz do Bolsonaro e disseram que era a voz do porteiro. Você concorda que uma Polícia Federal é eficiente no Rio de Janeiro, se tratando de um presidente da República sendo acusado de tentar matar uma pessoa, em 30 minutos a Polícia Federal teria que estar ali na portaria do presidente, pegando todas as provas, recolhendo todas as provas para, primeiro, certificar de que o porteiro era o porteiro mesmo, porque não era. Depois descobriram que não era. Segundo, certificar de que a resposta era do Bolsonaro mesmo ou não, já que o Bolsonaro estava em Brasília e ele não tem onipresença. Ele é Messias, mas não é Deus, né? Não existe onipresença. Então, a Polícia Federal deveria ter investigado isso assim. Por que no dia seguinte, 24 horas depois, o filho do Bolsonaro teve que ir até a portaria para filmar com o celular para mostrar que não era casa? E se não tivesse feito isso, talvez nada disso teria sido esclarecido. A investigação está a cargo do Ministério Público do Estado, né, deputada? Mas em se tratando de... Tem que até destacar isso também, até para esclarecer para quem nos acompanha, que o Ministério Público do Rio de Janeiro, que é o Ministério Público Estadual, é que cuida da investigação sobre a morte da ex-vereadora Marielle, né? No momento em que houve a citação do presidente da República, naquela divulgação que veio ao ar pelo Jornal Nacional, ali a Polícia Federal poderia, na sua visão, ter agido de ofício, já ter ido à fachada, né, à portaria do prédio da casa do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, deputada, porque não seria uma invasão de competência até mesmo, uma vez que a Procuradoria-Geral da República havia encaminhado ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação dizendo que não via indícios para uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro ali. Ou seja, respeitando o passo a passo das investigações, será que essa cobrança direta à PF tem vazão? É isso mesmo? Seria assim uma investigação? Sendo que ela estava em ordem estadual? Sim, seria, porque no caso a Polícia Civil afirmou que o porteiro tinha declarado que a pessoa que atendeu era o presidente Bolsonaro. Então envolve uma pessoa com foro privilegiado. Segundo, provou-se, na própria Jornal Nacional, provou-se que o presidente não estava lá. Então, em seguida, já se colocou em dúvida a possibilidade da Polícia Federal estar interferindo na investigação de uma maneira escusa. Em se tratando do presidente da República, a Polícia Federal poderia sim ter agido de ofício e ter ido lá para poder se comprovar se aquelas provas eram reais ou não,
se aquela gravação se tratava realmente da casa do presidente ou não. E isso não foi feito, teve que se esperar quer dizer, alguém errou nessa história. Se eu tiver muito errada e não for a Polícia Federal, e aí eu acho que o presidente tem essa impressão, né, de que a Polícia Federal deveria ter agido rapidamente no caso, porque a Polícia Civil, né, estadual, estava de alguma maneira se equivocando bastante. Vamos e venhamos. A presença de um deputado federal numa sessão é feita com biometria, né? Hoje não, é feita com a distância, mas naquela época era feita com biometria. A Polícia Civil tinha acesso a isso. A Polícia Civil houve um porteiro que depois descobre-se que não era a voz do porteiro, né? Na gravação. Aí ela percebe que ele está falando que o Bolsonaro atendeu o telefone. Ela descobre, a Polícia Federal, a Polícia Civil teria acesso rapidamente ao fato de que o presidente não estava na casa. A Polícia Civil sequer deveria ter, primeiro, vazado isso para o Jornal Nacional. Então a gente já tinha ali um problema de vazamento, que já poderia requerer a Polícia Federal entrar no caso. E segundo, a própria Polícia Civil poderia ter visto que o Bolsonaro não estava lá, que existia um erro de investigação. Mas eu vou pedir para a gente ocasião, voltar, eu vou passar a palavra para a Procuradoria-Geral da República não se manifestou favorável, né? Essa federalização que poderia ser, assim, trazer o caso para Brasília. Isso levou tempo, né? Não foi algo rápido. O que eu estou dizendo é que num país normal, acho que se isso acontecesse com o presidente dos Estados Unidos, o FBI teria chegado em 30 minutos naquela portaria para ver se realmente o presidente da República estava envolvido num assassinato ou não. Deputada, bom, primeiro, obrigada Eu que agradeço pela sua presença aqui na CNN no Estúdio em Brasília. Bom, vamos lá. Minha pergunta é a seguinte: depois desse vazamento aí das mensagens, né, entre o Sérgio Moro e você, você tentou falar com ele depois e você aceitaria um pedido de desculpa? Eu não tenho que desculpar, né? Eu acho que ontem mesmo eu fiz uma live dizendo que eu não tenho raiva do que aconteceu. Eu só... Imagina só um super-herói, né? Todo mundo tem um super-herói de infância. Eu fui ativista durante 9 anos, até chegar na Câmara dos Deputados. Eu perdi tudo que eu tinha. Eu tenho uma cicatriz que vem daqui até aqui, porque eu tive um tumor no cérebro no meio do caminho. E com 2 meses de operado com um tumor no cérebro, eu estava na frente do fórum da Barra Funda para defender o ministro Sérgio Moro, o então juiz, dentro da Operação Lava Jato, num esquema que envolvia também a Procuradoria de São Paulo. Então, quando você imagina o seu super-herói, né, vazando uma coisa que você conversou com ele, de uma forma muito ingênua, muito pura e com intenção de resolver um problema nacional, num momento em que o Brasil está vivendo uma pandemia com mortes diárias e com um sofrimento tremendo da população, com problemas sérios econômicos, e que você tenta ajudar de uma maneira... Porque você acha que você pode confiar naquela pessoa e dizer, me diz o que você quer, vamos tentar conversar para você ficar, porque agora não é momento de você sair. Chamo-lhe de senhor, né? Senhor, por favor, o senhor tem que ficar, o Brasil depende disso. Agora não é momento de ter uma revolução, né? De uma saída de um ministro do seu porte, do seu tamanho. Tanto é que quando ele fala sobre isso na manhã... a gente percebe, a gente tem isso nas redes sociais sendo monitorado o tempo todo, né? Eu tenho 4 moderadores que leem os comentários de tudo que eu posto. De manhã, quando o Moro falou tudo que ele falou, houve uma grande debandada para o ministro Moro, assim, apoiando o Moro. À tarde, quando o Bolsonaro fala, metade desse público volta para o Bolsonaro porque entende as explicações dele. E à noite, quando ele mostra isso no Jornal Nacional, o Moro se apequena tanto que as pessoas que estavam defendendo o ministro começam a perceber que não foi uma atitude de homem, não foi uma atitude de um cavalheiro. Ter feito isso com o presidente, ele talvez estivesse brigando ali de igual para igual. Ter feito comigo, ainda que a CNN me deu esse espaço, né? Mas quem sou eu? Eu sou uma deputada.